quero fazer mais uma vez para você uma pergunta. Você que usa o transporte coletivo, você está satisfeito com a conservação dos ônibus aí na sua cidade? Essa é a nossa pergunta do dia, está lá no Instagram. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na parcial de votação, ver como que a nossa audiência, nosso internauta e telespectador está votando parcialmente até esse momento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em como está. Olha, gente, a maioria das pessoas não está satisfeita até esse momento, 91% não está satisfeito com a manutenção, com o estado de conservação dos ônibus urbanos na cidade. Então, falando em âmbito geral, em Juiz de Fora, a idade da carroceria de alguns veículos ela é questionada ali por uma vereadora. Ela encaminhou um ofício à Secretaria de Mobilidade Urbana em que pede explicações e denuncia aí que alguns coletivos circulam, gente, há mais tempo do que o indicado na licitação. Vamos acompanhar essa bronca aí comigo. A licitação do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora prevê que a concessionária de ônibus se obriga a manter a frota com idade até 10 anos em relação ao ano vigente. Na prática, se estamos em 2021, só podem circular veículos com o ano de 2011 para frente. Mas parece que não é bem isso que vem acontecendo. Nessas fotos enviadas à nossa produção pela equipe da vereadora Kátia Franco, do PSC, é possível ver um veículo com a mesma placa e ano de carroceria diferentes. De acordo com a vereadora, o ônibus amarelo e verde circulava antes da licitação. Depois da licitação, ele mudou de cor, o ano da carroceria também foi alterado de 2009 para 2010 e ele continua circulando. Kátia aponta duas irregularidades: alteração no ano do veículo e circulação em desacordo com o contrato firmado com a prefeitura. As frotas que estão rodando em Juiz de Fora, elas estão com adulteração na data, porque os veículos que estão rodando são de 2009 e 2010, sendo que na licitação são veículos que podem circular até 10 anos, então elas estão fora da validade. O valor da passagem não é barato, a gente sabe que é muito dificultoso para as pessoas andarem de ônibus na nossa cidade, então pelo menos elas precisam de andar com total segurança. A vereadora encaminhou um ofício à prefeitura pedindo explicações sobre as irregularidades. Da prefeitura falando que vão notificar, que algumas já foram notificadas e algumas empresas que não foram ainda, falando que ainda não foram notificadas. Mas é o que eu te falo, se você assinou um contrato, você está prestando um serviço, você nem precisa ser notificada para você saber que não está correto o jeito que está sendo feito. Então não precisa de notificação, é você ver, o ônibus não está na data certa, ele tem que ser retirado. A empresa Tusmil, responsável pelo ônibus citado na matéria, disse em nota que não foi procurada para prestar esclarecimentos e só ficou sabendo do fato pela imprensa. E acrescentou que está em negociação com a Secretaria de Mobilidade Urbana para definir a prorrogação do tempo de circulação dos ônibus previsto no edital, em função da pandemia que trouxe dificuldades para o setor. A empresa ainda informou que a circulação dos veículos com manutenção em dia e devidos cuidados não compromete a qualidade do transporte. A Prefeitura de Juiz de Fora se posicionou por meio de nota. A Secretaria de Mobilidade Urbana disse que enviou uma notificação ao consórcio Manchester no dia 3 de novembro, reafirmando que os ônibus com o ano anterior, a 2011, não podem circular. Como a determinação não foi cumprida, a Secretaria informou que está autuando os veículos que circulam em desacordo com a idade estabelecida. Na manhã desta segunda-feira, nossa equipe flagrou um ônibus que faz a linha 636 circulando com a carroceria de 2010. Faltam 45 dias para que as frotas de 2011 também precisam sair de circulação. E lembrando de um detalhe muito importante, é que não voltaram 100% das frotas, que foi o acordo que eles fizeram de voltar os 100%. Então tem linhas ainda que não estão circulando e precisam de voltar. Eu espero que as empresas, elas retirem esses veículos mesmo de circulação e coloquem ali toda a frota 100% em circulação para a população, porque 100% já não funciona direito, que os ônibus continuam lotados. Mas se já voltar os 100%, já é menos, pior do que está acontecendo. E eu espero realmente que a Prefeitura fiscalize, tenha uma fiscalização periódica e constante para que isso não volte a acontecer na nossa cidade.
um assunto importante que interessa com certeza a toda a população que faz uso dos ônibus ali. E uma coisa é certa, né? Se eu assino lá um documento dizendo, né, que eu tenho ali um prazo, assumindo um compromisso de usar veículos com aquele prazo, né, eu não tenho que esperar ser notificado. Se passou o prazo, eu tenho que automatizar essa questão e já ir renovando a frota. Ainda sobre esse assunto, nós entramos em contato com a empresa responsável pelo ônibus para poder saber o posicionamento a respeito desse flagrante que foi feito pela nossa equipe, viu? Você viu ali um dos ônibus que nós mostramos, o último ônibus, né, mostrado pela nossa equipe. Aquela imagem foi flagrada durante, né, a realização dessa reportagem aqui pelas ruas do centro de Juiz de Fora, ó, esse ônibus aí. Nós entramos em contato com a empresa responsável por esse veículo, por essa linha, para poder saber qual foi a resposta. Vou conversar com o Ramon, que fez essa reportagem, né, e também dialogou com a empresa sobre isso. Ramon, qual que é o posicionamento dessa empresa? Ô boy, a assessoria informou que essa linha específica que nós mostramos na reportagem no final, ela é operada pela empresa TUSMIL. Portanto, então, prevalece o que foi dito durante a reportagem pela própria empresa. Só recapitulando, a empresa diz que não foi procurada, né, para prestar esclarecimento, só teve conhecimento disso por conta da imprensa realmente, e que está aí tentando, em negociação com a Secretaria de Mobilidade Urbana para tentar rever esse prazo de circulação dos ônibus na cidade por conta da pandemia, que teria trazido algumas dificuldades para esse setor. E também disse que eles afirmaram, né, que se a manutenção estiver em dia, isso não prejudica a qualidade do transporte. Mas fato é que vale o que está no papel, né, boy? Se está fora do prazo, não pode circular. Com certeza, né? As empresas assinaram um documento estabelecendo esse prazo, né, para a circulação do ônibus, né, para aquilo que eles consideraram que seria o ideal, né, e agora começam a descumprir o prazo, né, pouco tempo depois de vencido. Você está vendo, eu vou chamar a atenção para essa imagem aí, um detalhe, né, que chamou a atenção da nossa equipe também, que fez parte da denúncia. Você está vendo o mesmo veículo, a mesma placa, na parte de cima, né, com a pintura antiga que era usada aqui nos ônibus de Juiz de Fora, estava lá ano de 2000, né, o carro ano 2009. Né, a carroceria do ano 2009. Quando renovou a pintura, gente, renovou também a data, Ramon, ele passou a nascer em 2010, né? Foi um rejuvenescimento aí de um ano que esse ônibus teve, né? Você está vendo esse detalhe ali, né? Curioso essa situação apresentada durante essa denúncia, mostrando essa situação, mesmo veículo, mesma placa, 2 anos diferente para a carroceria. Isso de acordo com a pintura. Oi, Ramon. Ainda tem esse agravante aí, né, dessa adulteração, né? A prefeitura diz que está autuando esses veículos, mas o que a gente viu aí na reportagem, que eles continuam circulando. Sim, tem que se resolver essa questão. São duas coisas, né? Se a prefeitura e as empresas chegarem no entendimento de que esses ônibus, por conta da idade, né, se circular com 11, 12, 13 anos ali de data, não comprometerem a qualidade, é uma coisa, mas isso tem que ser acordado, né, tem que ser discutido, tem que ser avaliado, porque o interessante é a segurança da população, a segurança das pessoas que utilizam o transporte coletivo urbano para ir trabalhar. O que não pode é a empresa assinar um documento com compromisso, né, de utilizar ônibus apenas com 10 anos ali, né, apenas com 10 anos de vida, e depois ela simplesmente ignorar essa regra que ela assinou, que ela concordou quando venceu a licitação, e esperar uma notificação, né? Porque se eu já assumi um compromisso, eu tenho que cuidar para cumprir esse compromisso que foi assumido, né, Ramon? É isso mesmo, boy, é o mínimo, né, se fazer. Com certeza. Afinal de contas, a gente está falando da população de Juiz de Fora, de quem paga para poder ser transportado ali entre os bairros da cidade.